A paz do Senhor Jesus, bom dia, eita glória! Um abençoado dia para todos nós, cheio de muito amor, de muita paz e que nunca nos falte o principal, que é a presença de Deus em nossas vidas. É forte! Como você amanheceu hoje, hein? Como você está? Acordou bem? Acordou animado? Acordou alegre? Acordou desanimado? Levante sua cabeça, meu irmão. Segure nas mãos do Senhor. Se apegue ao Senhor. Que Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus, porque Deus é contigo. Eita glória! A palavra para o nosso coração se encontra no livro de João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eita, glória é forte. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. A palavra de Deus é forte nessa manhã. O Espírito Santo de Deus ministra forte em meu coração nessa manhã. Eu quero te perguntar nessa manhã, o que é mais fácil? É ser evangélico ou ser ovelha? Ser evangélico ou ser ovelha? Ser evangélico, você tem que obedecer umas regras, tem que obedecer doutrina. É fácil ser evangélico. É fácil ter um costume de ir para a igreja, de sentar lá no banco, ouvir a palavra, levantar, obedecer doutrina, voltar, levantar. Agora, ser ovelha é forte, é outro caso. Ser ovelha é você reconhecer que Jesus te comprou, que você é propriedade de Jesus. Nós somos propriedade de Jesus, porque nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Ele nos comprou, ele pagou um alto preço pela nossa vida. Ele nos comprou. Para você ser ovelha do Senhor, ele tem que ser o seu Senhor, ele tem que ser o seu Deus. Não só você ir lá para a igreja, lá falar que é evangélico, é fácil. Agora você ser ovelha do Senhor, ter um Deus, um dono, um Deus vivo e verdadeiro, porque quando você tem Deus na sua vida, quando Deus é o teu dono, você é obediente. Ser ovelha é ser obediente, é obedecer ao Senhor, é viver em obediência ao Senhor, que nós vimos ser ovelhas, do Senhor, que nós não vimos ser só evangélicos, só ter aquela mania de ir para a igreja. O mundo tá cheio de evangélico, tá assim, ó, de pessoas falando que é evangélico, eu sou evangélico, eu sou de tal igreja, mas ser ovelha do Senhor é difícil. Tem muito bodes dentro das igrejas, pessoas que falam que é ovelha, mas não é ovelha, vive na desobediência, vive na rebeldia, não é pessoa direcionada pelo Espírito Santo, faz as próprias vontades dela, é pessoas que não obedecem à liderança, que não obedecem à voz primeiramente de Deus. Mas a pessoa que é ovelha, eita glória, aleluia, é diferente o servo que é ovelha. O servo que é ovelha são pessoas obedientes, pessoas que têm no coração que existe um dono, que Deus é dono da vida dela, que ela tem um Senhor que é Jesus, que ela tem um bom pastor que é o Senhor Jesus. Eita glória, aleluia, que nós vimos ser ovelhas, que nós não vimos ser somente frequentadores de igreja, que nós vimos ser ovelhas do Senhor, que nós viemos colocar no nosso coração, na nossa cabeça, que nós temos um dono, que nossa vida tem um dono, que nós temos um dono que é o Senhor Jesus, e que nós devemos obediência a Ele, porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso bom pastor. Não podemos aceitar ser frequentadores de igreja, não. Não podemos aceitar ir para a igreja, escantar um banco, ficar lá, ver essa vida de rotina. Vai para a igreja, volta para casa. Vai para a igreja, volta para casa. Mas tem pessoas que é desobediente, só tem um costume de ir para a igreja, mas não é ovelha, não é pessoas obedientes, é somente frequentadores de igreja, é somente evangélicos, é somente pessoas que obedecem uma doutrina, umas regras, mas não é aquela pessoa que tem um bom pastor, que tem Deus como pastor dela, não é aquele servo que é obediente a Deus, porque a boa ovelha obedece a Deus, não é uma pessoa que é obediente, que nós vimos ser boas ovelhas, que nós vimos ser ovelhas
da casa do Senhor, de Deus, que nós vimos ser ovelhas do nosso bom pastor, que é o Senhor, porque nós temos um dono, que é o Senhor Jesus. Que Deus venha nos fortalecer nessa manhã, que Deus venha nos dar força para que a gente venha ser uma boa ovelha, que nós venhamos ser servos verdadeiramente do Senhor, que nós venhamos ser servos obedientes à voz de Deus, que nós venhamos ser servos que vivem direcionados pela a vontade de Deus e não pelas nossas próprias vontades. Que Deus venha nos fortalecer nessa manhã, que Deus venha nos dar vigor, nos dar força, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em tua santa e amada presença nessa manhã, para te dizer que não há outro Deus tão grande, tão maravilhoso, tão glorioso. O Senhor nosso Deus, nossa alegria, nossa força, nosso maior tesouro, o Senhor nosso pastor, meu Pai. Que nós viemos ser servos obedientes, que nós vimos, meu Pai, não ser só evangélicos, frequentadores de igreja, mas que nós viemos ser servos do Senhor, que nós viemos ser ovelhas do Senhor, que nós viemos ser pessoas obedientes à Tua palavra, à ordem do Senhor, que nós viemos ser servos direcionados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nos fortalece nessa manhã, nos ajuda a Te servir, nos ajuda a fazer a Tua vontade, Pai, nos dê a Tua proteção, Teu livramento, derrama a Tua unção sobre cada vida nessa manhã, Deus. Faça com que cada um de nós viemos ser obedientes ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eita glória!